A paz do Senhor nesta manhã, louvado seja o nome do Senhor. Sou o pastor Antônio Evangelista e você está no canal pregando o Evangelho da Salvação. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Que manhã maravilhosa, louvado seja Deus na presença do Senhor, né? Bendito seja Deus. Vamos ler aqui um texto da palavra de Deus que se encontra no livro Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, no versículo de número 1, amém, irmãos? Bendito seja Deus, que diz assim a palavra do Senhor. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei, do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enfermo pela carne, Deus enviou o seu Filho, em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na sua carne. Louvado seja Deus. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que andam segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que andam segundo o Espírito, para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Ela não é sujeita à lei de Deus e nem verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar ao Senhor. Vemos aqui, louvado seja Deus, um texto a qual o apóstolo São Paulo, ele pregando para a igreja de Roma, aos romanos, ele nos mostra aqui, irmãos, louvado seja Deus, uma tão grande batalha espiritual sobre as nossas vidas. E batalha também a qual Jesus, ele tomou, irmãos, sobre si para trazer o homem ao novo nascimento. Então existe, louvado seja Deus, dois tipos de cristão. O que anda segundo a carne e o que anda segundo o Espírito. Louvado seja Deus. Então vemos aqui, louvado seja Deus, que Paulo, ele começa esse texto mostrando acerca da condenação. Condenação a qual, louvado seja Deus, muitos vão ser condenados naquele grande dia, porque não quiseram abandonar as suas práticas carnais, não quiseram verdadeiramente nascer de novo na presença do Senhor. Então vemos aqui, louvado seja Deus, que Paulo ele começa esse capítulo, no versículo 1, ele diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, mas que não andam segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Então, louvado seja Deus, Paulo aqui estava falando para a igreja de Roma que as nossas práticas, as nossas obras carnais nos prejudicam na presença de Deus. Porque o próprio Deus, irmãos, ele enviou Jesus Cristo em semelhança da carne, pegando a sua carne, condenando os nossos pecados, para que o corpo do pecado fosse desfeito. Em outras palavras, louvado seja Deus, Jesus aqui nos mostra, irmãos, o homem dá em novidade de vida. O homem viveu uma vida reta na presença de Deus. Então vemos aqui que no livro aos Romanos, no capítulo de número 6, e no versículo de número 6, ele diz: sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado
fosse desfeito, a fim que não se vasse mais o pecado. Então nós vemos aqui, louvado seja Deus, que Paulo ele deixa bem claro, meus irmãos, que nós temos que viver uma vida reta diante de Deus. Temos que ser transformados pelo poder do Espírito Santo. As nossas condutas, as nossas práticas errôneas, nós temos que abandonar. Se você não tem força de abandonar os seus erros, os seus pecados, peça a Ele que Ele vai lhe dar. Ele lhe dá força, Ele dá graça para você vencer o pecado. Então Jesus, irmãos, Ele nos veio para nós, para nos mostrar verdadeiramente que o homem pode vencer o pecado. Basta o homem viver uma vida irrepreensível. Basta apenas o homem voltar a sua vida, o seu coração, para não viver uma vida carnal. Porque hoje vemos, louvado seja Deus, que muitos já não dão mais crédito à Bíblia. Muitos já não dão mais crédito à palavra de Deus. É por isso que fica difícil das pessoas serem transformadas pelo poder da palavra. Porque as pessoas hoje já não dão mais crédito. Olha o que Paulo fala em Romanos 8, e no versículo de número 3 do capítulo 8. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enfermo pela carne, Deus enviou a seu Filho em semelhança da carne, do pecado. Pelo pecado condenou o pecado na carne. Em outras palavras, Cristo, irmãos, Ele veio, louvado seja Deus, para fazer aquilo que nenhum homem na face da terra poderia fazer. Então vemos aqui, louvado seja Deus, que no livro de Romanos, no capítulo de número 3, e no versículo, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, 20, irmãos, a Bíblia vai nos dizer: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas suas obras, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. No versículo de número 23 do capítulo 3, o apóstolo São Paulo ele fala que porque todos pecaram e todos foram destituídos, irmão, da glória dos céus. Então eu vejo aqui, louvado seja Deus, que todos os homens, mesmo sendo santos, mesmo sendo homens irrepreensíveis, era necessário vir o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo. Só o homem verdadeiramente, humanamente, não era um sacrifício vivo e perfeito. Foi necessário Jesus se desfazer da sua glória, da sua majestade, se manifestar em homem. Sabe por quê? Porque todos pecaram e todos foram destituídos. Todos quebraram a aliança que Deus tinha feito. Então era verdadeiramente que ser feito uma nova aliança. E como resgatar essa aliança? Pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então nenhum homem pôde banir o pecado da terra. A Bíblia diz, louvado seja Deus, lá no livro de Coríntios, Paulo lhe fala, louvado seja Deus, que pelo homem entrou o pecado, mas por outro homem o pecado ia ser arrancado, ia ser desfeito. Então Deus, aleluia, no capítulo 3 de João, versículo 16, que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus viu que o homem era falho, era pecador. O homem não alcançava o nível que Deus queria. Todos eles foram destituídos. Todos eles falharam e pecaram. Então Deus agora envia o seu Filho para arrancar o pecado, para resgatar a aliança, para fazer uma nova aliança com a humanidade. Porque a aliança lá que Deus tinha feito ali com Adão no jardim do Éden foi quebrada por Adão. Adão pecou, Adão contradizeu, Adão rejeitou as ordenanças de Deus. E vemos hoje que muitas pessoas fazem isso. Muitas pessoas já não dão mais crédito à palavra. Muitas pessoas já não querem mais meditar na palavra. Muitas pessoas já não querem mais aplicar o seu coração na palavra, para que o Espírito Santo venha se exortar, para que o Espírito Santo venha conduzir a sua vida. Então aqui vemos, louvado seja Deus, aleluia,
Que Deus enviou Jesus para isso, irmão. Para resgatar a aliança que foi quebrada. Todos os homens na Bíblia falharam. Abraão falhou, Davi falhou, Jacó falhou, Moisés falhou, todos eles falharam. Mesmo sendo homem de Deus. Não puderam alcançar o nível que Deus queria. Então Deus agora envia o seu Filho. Olha o que Paulo diz aqui em Romanos 8, versículo 3. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela a carne. Por que estava enfermo pela carne? Porque mesmo nós estando na presença de Deus, nós somos falhos. Nós somos pecadores. O pecado tinha entrado na vida da humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. A lei, irmãos, ela não salva. E nunca salvou. A lei, ela veio, sabe para quê, irmão? Para que o homem tivesse conhecimento do pecado. Deus estabeleceu a lei por Moisés para que o povo viesse ter o conhecimento do que era certo e do que estava errado. Vemos aqui que Paulo ele adverte em Romanos capítulo 3, versículo 20: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas suas obras, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então era necessário Deus estabelecer regras. Era necessário Deus estabelecer normas. Era necessário Deus entregar os seus mandamentos, os seus estatutos, a sua própria palavra, para que o povo não viesse andar desordenadamente lá no Egito. Então o povo pecava, transgredia, porque o povo não tinha conhecimento. E hoje vemos que muitos pecam, muitos contradizem, muitos rejeitam a vontade de Deus. Por quê? Porque não querem se submeter à palavra do Senhor. Então vemos aqui, louvado seja Deus, que foi necessário Deus enviar o seu Filho. Porque nenhum homem, irmão, poderia cumprir o que Jesus cumpriu. Olha o que ele diz aqui em Romanos 8, versículo 3. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enfermo pela carne, Deus enviou a seu Filho em semelhança da carne, pelo pecado. Quando ele fala pelo pecado, porque Jesus veio em homem. O pecado estava introduzido simbologicamente na carne de Cristo. É onde ia ser crucificado todos os nossos pecados. Ia ser desfeito ali na cruz do Calvário. Então vemos que Deus, enviando ao seu Filho em semelhança da carne pelo pecado, condenou o pecado na sua carne. Olha para cá. Era necessário Jesus, irmãos, ter feito esse sacrifício vivo e perfeito para resgatar a aliança que Adão tinha quebrado. Então vemos aqui, irmãos, louvado seja Deus, que o sacrifício vivo, perfeito, diante de Deus, que Jesus Cristo fez, foi para nos resgatar da maldição da lei. Que a lei, irmãos, ela veio para condenar o homem. O homem não tinha transformação em sua vida. Mas pela graça que é Cristo, o homem tem poder do Espírito Santo para abandonar os seus pecados. A Bíblia diz, no livro de João, capítulo 16, versículo 8 ao 11, que o Espírito Santo, irmãos, ele nos convence do juízo, do pecado e da morte e do inferno. Então é o Espírito Santo, irmão, que transforma a nossa vida, que nos tira do caminho de condenação e nos leva ao caminho da salvação. Para nós concluirmos, louvado seja Deus, a Bíblia diz, louvado seja Deus, de Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 13, que Jesus Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós, porque escrito está: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Olha para cá. Eu quero te mostrar quem é o autor da vida. O autor da vida é Jesus, irmão. Ele tem o poder, o seu sangue tem o poder de libertar o homem de todo o mal e de todo o pecado. Mas para isso, o homem tem que voltar o seu coração para ele. O homem tem que abrir o seu coração para que o Espírito Santo possa adentrar, para que o Espírito Santo possa fazer morada e possa convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo.
Paulo ele diz aqui, em Romanos 6, versículo 6, sabendo isso que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim que não sirvamos mais o pecado. Olha para cá. Você que está em Cristo, irmãos, você que está em Cristo, irmã, você é liberto pelo sangue de Jesus. Agora basta você voltar o seu coração mais, se humilhar mais, chorar mais, buscar mais a presença dele, para que o corpo do pecado venha a ser desfeito. Sinta a presença do Espírito Santo nesta manhã. O Espírito Santo visitando o teu lar. O Espírito Santo entrando dentro da tua casa. Aonde esse vídeo está chegando, o Senhor está trabalhando. E para nós concluirmos que, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Veja bem, aqueles que andam na carne, irmãos, estão caminhando para a condenação e para o inferno. É necessário nós lutarmos contra nós mesmos e ressurgirmos uma vida nova na presença de Deus. Largarmos todas as nossas velhas práticas, se esforçarmos para abandonar as carnalidades, para que nós venhamos viver uma vida reta e irrepreensível, espiritual, na presença do Senhor. Que Deus abençoe nesta manhã. Louvado seja Deus. Você já deixa o seu like, o seu joinha, compartilhe, irmão, para que o Espírito Santo ele possa propagar esse vídeo e possa chegar ao maior número de pessoas. Aleluia, possível, e que as pessoas venham ouvir e se converter através do Evangelho. Que você aí deixe aí o seu joinha, o seu comentário, e que Deus abençoe nesta manhã, em nome do Senhor Jesus.